Boa noite, boa tarde, bom dia para quem foi ver a gravação. Estamos começando a nossa leitura comentada. Como todas as semanas, começaremos com uma meditação, com uma inspiração com uma frase e uma expiração com outra frase. Então, vamos fazer 5 respirações, começando com inspiro o Verbo de Deus e expiro dizendo: no tempo nada aconteceu. Inspiro o Verbo de Deus e expiro dizendo: no tempo nada aconteceu. Inspiro o Verbo de Deus e expiro dizendo: no tempo nada aconteceu. Inspiro o Verbo de Deus e expiro dizendo: no tempo nada aconteceu. Inspiro o Verbo de Deus e expiro dizendo: no tempo nada aconteceu. A paz é evidente fora do tempo, né? Agora a Ana vai fazer uma oraçãozinha e depois a Ana começa com a leitura. Vamos. Jeane faz oraçãozinha, né? Então, boa noite a todos. Então, vamos nos unir em mentes e pedir ao nosso amado Espírito Santo que comande esse encontro. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis a Ele. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco, e seremos curados nas nossas mentes, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar, aceitando a expiação para nós. Gratidão, Jesus. Comanda por nós, guia-nos. Gratidão, Jesus. Amém. Então, vamos passar para a Ana, que vai compartilhar e ler o texto para a gente. Bom, então, gente, boa noite para todos. Hoje a gente está dando continuidade, né, ao nosso capítulo 9, a aceitação da expiação. E hoje Jesus vem nos falar sobre o plano de perdão do Espírito Santo. Então, vamos ver qual é a nossa função nesse plano, né? Será que nós temos uma função nesse plano de perdão? Vamos ver lá. Então, ele fala: a expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permitas que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra.
Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que a tua identidade, identidade com I maiúsculo, é compartilhada e que o seu compartilhar, né, o compartilhar dessa identidade, é a realidade dessa identidade. Parágrafo 2. Tu tens um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de ti. Não compreendes como não ver os erros ou não os farias. Acreditar que fizeste os erros, ou que podes corrigi-los sem um guia para correção, um guia que é o Espírito Santo, né, com G maiúsculo, seria meramente persistir no erro. E se não segues esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. É desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. Aqui ele começa com essa frase que eu me lembrei lá do Manual dos Professores, que é que ele fala, na primeira frase: a expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Aí eu queria ler só o primeiro parágrafo lá no Manual dos Professores, que ele pergunta: quem são os professores de Deus? É a página 3 do Manual dos Professores. Muito legal isso que você vai ler. Então ele fala: professor de Deus é qualquer um que escolha sê-lo. Suas qualificações consistem somente nisto, : de algum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada na qual não viu seus interesses como se estivessem à parte dos de outra pessoa. Uma vez que tenha feito isso, a sua estrada está estabelecida e a sua direção assegurada. Uma luz penetrou nas trevas. Pode ser uma única luz, mas é suficiente. Ele entrou em um acordo com Deus, mesmo se ainda não acredita em Deus. Veio a ser um portador da salvação. Veio a ser um professor de Deus. Então, é aquele que fez a opção de não ver seus interesses como se estivessem à parte do de outra pessoa. Que é isso aqui, né? Nada é só para mim. Né? Então, desfazer essa crença de que qualquer coisa possa ser só para mim. Né? Que em Deus tudo é compartilhado. Né? Na verdade, tudo é compartilhado. Isso lembra um pouquinho o motivo desse livro, né? Vira a ser o Curso em Milagres, né? Que é quando a Helen concordou com o Bill, né? Que tinha que haver um outro jeito. Eles não viram interesses pessoais separados, eles se uniram. E essa união foi suficiente para o Espírito Santo entrar nessa união e trazer enfim, essa obra, né, de ensinamento universal, através da Helen e do Bill, né, porque eles não viram interesse separadamente. Eles não viram a separação numa ideia, se uniram numa ideia, que é o que Jesus está falando aqui, né? A expiação é para todos, que é o desfazer justamente dessa separação, de a gente achar que tem uma vida separada, de corpos separados, com planos separados, né? Que foi esse foi o plano do ego, mas o Espírito Santo tem um outro plano para nós, que é para mostrar que a expiação é para todos, ou seja, esse desfazer dessa separação, da individualização. Né? Eu acho que... Olha essa frase 2, essa frase curtinha, de 4 palavras. Perdoar é não ver. Não parece a primeira lição, nada que eu vejo significa. Também me lembrou uma música nordestina que diz assim: furar os olhos do aço preto,
Para ele assim, cantar melhor, furar os olhos do aço preto. preto Para para ele assim, cantar melhor. Eu acho que é Luiz Gonzaga. Gente, Outro dia também eu vi uma foto de uma menina, quase criança. Eu nunca vi uma pessoa tão bonita. olha, Depois eu vim saber que ela era cega. Será que é porque ela nunca viu? Será que porque nada que eu vejo significa coisa alguma? não esquece que Será que ela não vê mesmo? Pode ser que ela não veja o que o que não tem significado. Pode ser que ela veja o que tem É, significado. é isso que a gente vai ler aqui, né? mas O quem que a gente vê é o não visto. é. É, Só que O que a gente vê é o sujeito oculto. Eu gosto sempre de chamar o sujeito oculto. É o sujeito oculto nas pessoas, nos animais, no céu, nas plantas. Tudo um único espírito. é a imagem da inocência. Mas, Gustavo, o observador era você que estava vendo a beleza. Você que estava. Não, não, com certeza. Eu nem sei lhe dizer ao certo, mas que é. Você estava vendo a beleza. O filtro era seu, então é a sua mente que estava vendo a beleza do irmão. Sim, mas esse eu é você também. Sim, com certeza. sim, é uma unicamente. É, Mas Uhum. tudo Mas um, tudo não poderia não tem jeito. É uma coisa que a gente pode demorar de digerir, mas a unidade não tem para onde, só existe uma mente, que é a mente de Deus. com certeza, não Você existe mais. inventou que a sua não é a mente de Deus. Veja que problema. Você criou para você mesmo. E esse curso é justamente para ensinar essa unidade. Sua mente, a sua vontade é a vontade de Deus, a sua mente é a mente de Deus. Eu sou assim como Deus me criou. E livro afora, vários exemplos, né, dessa Uma unidade. coisa importante para chamar a atenção aqui é que ele fala: a tua percepção demonstra, e vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Lembra que ele Uhum, fala: a projeção faz a percepção. Então, o que eu percebo, na verdade, é uma projeção de crença que está na minha mente. são Então, aí eu vou acreditar no que eu estou percebendo. Eu projeto aquela percepção e eu acredito naquela percepção. Então, aí é a diferença entre o ver e o não ver, né? E aí ele fala: aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Porque se eu percebo o meu irmão como o que ele não é, eu também estou me percebendo como o que eu não sou. Então, eu E vou conhecer a verdade sobre o que eu sou se eu estiver olhando para o meu irmão e vendo aquilo que ele não é. Então, isso é muito sério, né? Isso aí Jesus fala sempre, está chamando a nossa atenção para isso, né? Porque é a projeção do falso, né? Se eu não estou vendo meu irmão como filho de Deus, é porque eu estou vendo ele como separado, como um indivíduo. E aí eu estou me vendo também como um indivíduo separado, não estou me vendo como filho de Deus, como uma unidade. Então, isso a gente precisa aprender, né? Aprender a ver, né? E o Espírito Santo está aqui para nos ensinar a ver verdadeiramente. acima de tudo, eu quero ver, né, as coisas de modo diferente. Mas esse é o isso. ver com se unir ao Espírito Santo para querer ver. Ele vai falar aqui para frente. O plano do perdão do Espírito Santo não é nosso, é dele. A gente só vai entregar. A gente não vai fazer plano, a gente não sabe corrigir. Ele só pede para a gente não olhar o erro. Não olhe o erro, né? Não vejas o erro no teu irmão. Não vê, olha o que está além dele. E como a gente não sabe como desfazer o erro, aí a gente a nossa função
É aceitar a expiação, que é o desfazer de qualquer erro, de qualquer separação. E É. ela acaba aí, e ela acaba aí, ela encerra aí. E é muito fácil ver o erro, né? Se você está na mente equivocada, é a Diga, primeira é para o que você vai olhar. Então, por isso que essa conexão com o Espírito Santo é tão fundamental, para que a gente fique no passo atrás, né? E desde o início, como ele vai falar daqui a pouco, que a gente olhe para além do erro desde o início, para não ter que ficar consertando depois. Agora, se eu cair na tentação de olhar para o erro, eu posso também dar um passo atrás e entregar para o Espírito Santo, né? Como é, como que ele orienta, né? ele vai falar mais para frente, né? Você consegue fazer cancelando tudo, tudo, né? Que não seja, vamos supor, vamos dizer, amor. Vai cancelando tudo. Isso me lembra de novo o que o Gary falou, o Renan, né? Que fez Aparecimento do Universo, ele falou, não, ele fala o que o curso fala, exatamente o que o curso fala. Não vejas erro, não os tornes reais, não olha para o erro. Porque quando a gente olha para o erro, a gente já pensou nele. E se a gente olha para o erro, a gente tem uma probabilidade muito grande de acreditar que aquilo é real, que é verdadeiro. Então, ele diz que ele já ia perdoando tudo. Diz que antes de chegar, ele faz isso, ele diz que aplica muito isso. Antes de chegar até ele, chegar, entre aspas, né, que está na mente dele, ele já perdoa. Então, ele fala que as dores já se tornaram praticamente, assim, mínimas, porque ele vai perdoando tudo, vai desfazendo toda a noção de sacrifício e a dor vai indo embora. E com isso ele prepara a mente dele para não ver o erro desde o início, né? Então ele vai para não ver o erro, ele vai olhar, ele vai só para a verdade. Ele não Está preparado somente para a verdade. ficar surpreso com as coisas. É como se você tivesse de resetar sua mente por completo. A mente equivocada, né? Se reseta o equívoco e aí só fica na mente certa. Você, quando escolheu encarnar aqui, você esqueceu tudo de Deus. E você tem que voltar a lembrar de Deus. Eu acho que Então, é como se viesse assim com um programa, o programa do ego. Gustavo, não quando você encarnou, você esqueceu de Deus. Você já estava esquecido de Deus, por isso que você está identificado com o corpo e encarnando. No dia que você se lembrar completamente de que Deus é o seu pai, você é o filho, né, um só ser, não tem encarnação, porque encarnação é ilusão Se também. você soubesse, cá você não vinha. Não vem, encarnação faz parte da ilusão, é a crença do corpo, né? encarnação, né? Na carne. Encarnação. Na carne. Encarnação. Mas só Gente, que vamos... fala. Jesus, quando você for em resetar, Jesus, quando ele reseta, quando você dá a mente para ele vai limpar a sua mente, a gente não tem trabalho nenhum. Ele já limpa, e a gente simplesmente vai ver que não tem mundo, não tem. Gente, realmente não é preciso fazer nada. Se você entrega, confiar, porque é impressionante como tudo vai sendo feito, né? Tudo vai acontecendo. Porque quando ele reseta, ele simplesmente tira um véu que estava encobrindo a verdade da nossa mente, e que nós acreditávamos, né? Isso sai da mente. Então, a verdade sempre esteve lá na nossa mente. O amor sempre esteve e continua estando para sempre. Então, ele só tira, simplesmente, mas a gente precisa falar, ai, Jesus, eu realmente não quero mais esse programa que eu inventei. Então, né? Eu quero, espia isso para mim, né? A gente só tem que entregar, querer mesmo. É só entregar o fazedor para ele. A gente é o fazedor, né? O ego é o fazedor. Entregar o fazedor para Jesus, deixar ele conduzir. Ele nem O título diz tudo, né? O plano de perdão do Espírito Santo. O plano é o perdão.
Você tem que perdoar toda a percepção. Toda, toda, toda. Isso que eu chamo resetar. É É isso mesmo. perdoar toda a percepção. Gente, eu vou ler o 3 então, tá bom? Tá. Então, aqui ele fala: a expiação é uma lição em compartilhar, que te é dada porque tu esqueceste como fazê-la, tu esqueceste como compartilhar. O Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades. Reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar, ele traduz aquilo que fizeste, né, que é o ser pequenininho, no que Deus criou, que é o ser com S maiúsculo. Se queres realizar isso através dele, não podes olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego, pois irás julgá-las como o ego as julga. Todo o poder que elas têm para causar dano está no julgamento do ego. Toda a sua utilidade, na utilidade dessas capacidades, está no julgamento do Espírito Santo. Parágrafo 4. O ego também tem um plano de perdão, porque estás pedindo um plano, embora não o estejas pedindo ao professor certo. O plano do ego, é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o seu plano, simplesmente irás colocar-te em uma situação impossível para a qual o ego sempre te conduz. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não o vejas. Mas como é possível não veres aquilo que fizeste com que fosse real? Vendo-o com clareza, né, vendo o erro com clareza, tu fizeste com que fosse real e não podes deixar de vê-lo. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, entre aspas, insistindo que precisas aceitar o que não tem significado para salvar-te. Muitos tentaram fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito porque vêm de Deus. Elas têm tanto sentido agora como sempre tiveram, porque falam de ideias que são eternas. Eu hoje pela manhã, eu me peguei assim com alguns pensamentos em relação a uma determinada pessoa, e de repente eu também me peguei ficando com raiva, e já percebi que meu sangue por dentro já não circulava em paz, e eu comecei a ficar agitada. Aí eu pensei assim: Janete, para tudo, para, que se eu tô com raiva é porque eu tô vendo as coisas errada. Não é assim. Aí eu fechei meus olhos e pedi para o Espírito Santo que me mostrasse de outro jeito de olhar aquilo. Eu até me emociono porque eu pedi para que ele decidisse tudo por mim. E aí eu esqueci. Continuei fazendo minhas coisas de casa. Quando eu percebi, eu estava invadida por uma alegria, uma paz, e aqueles mesmos pensamentos de manhã que me deixavam com raiva, eu não tinha mais. E aí eu entendi o perdão, porque eu não preciso do perdão da pessoa e nem ela o meu, mas perdoar a ilusão daquilo que aconteceu. Então eu tive um momento de cura muito bonito. Que lindo. Isso é Eu instantes. passei por algo semelhante hoje, Janete. Ah, que lindo. Eu estava assim querendo sair dessa compulsão. Aí eu disse aqui, Jesus recomenda perdoar. Sabe o que eu fiz? Fui lavar prato. Foi o mesmo efeito. Está eu ali lavando o prato, daqui a pouco aquilo tudo acabou, sumiu por milagre. Isso mesmo. Os milagres são naturais. Jesus fala, eles acontecem o tempo todo, né? Sim, ao invés de eu estar nessa compulsão, deixa eu adiantar aqui minha lavação de prato. É, Eu vou ter que ir lá. você deu o trabalho para o ego, enquanto o Espírito Santo trabalhou na sua mente. Exato, exato.
É o dar e deixar ir, né? A Janete falou a mesma coisa. Ela entregou, É né? parar de querer ser o juiz sozinha, né? É isso. Porque o Jesus, ele não vê erro nenhum, nem em nós, nem no nosso irmão. Você vê que, no fundo, tudo já está resolvido. É, exato. Um pensamento que diz que não, que está assim, é um véu por cima de que tudo está resolvido. É tão verdade que um lavar de prato puxa esse véu e a verdade aparece. Eu Exato. Como quis diz falar aquela que minha tudo experiência, porque eu achei que ela coube nesse parágrafo 3, né? Realmente. Sim. O Gustavo Pois falava, é, eu ele fala, cortei. Ele reinterpreta, né? A capacidade de o você vê, a capacidade de atacar é o quê? É ver o outro como seu adversário, inimigo. né? É ver o outro, achar que existe um outro. É, Então, precisamos interpretar isso na capacidade de compartilhar, que é a unidade, né? Então, você compartilha sabendo, né, ou acreditando que você não tem interesses diferentes dos interesses do seu irmão. Isso é o compartilhar que Jesus fala aqui, né? também E a crença é desfazer a crença de que qualquer coisa seja só para mim. a- Então, eu desfazer isso. Então, então eu me abro para o compartilhamento. é, Tudo é de todos, né? Não existe o amor de Deus só para mim. Eu não sou a queridinha de Jesus. Nada disso. Todos somos queridinhos de Jesus, né? O amor de Deus é para todos nós. mas é Na verdade, você não vê o outro, você vê no outro Você, você. você vê, é, mesmo, porque a Janete, ela compartilhou com o Espírito Santo. Porque é, quando a gente está com raiva, é um pensamento privado, que a gente acha que é só nosso. É o que Jesus fala logo no comecinho, né? Essa expiação de fazer de qualquer coisa que seja só para ti. Então, assim, ela conseguiu compartilhar com Jesus. Ela conseguiu compartilhar. E quando ela fez isso, pronto, já se abriu. Espírito Santo. saiu do indivíduo, né, e entrou na unidade. E a expiação foi feita. Né? E aí, que é a alegria. Porque a alegria é o estado natural do Filho de Deus. É isso, a gente experiencia essa alegria e já fica, nossa, né? Imagina, amplia isso. Jesus já falou isso, amplia 1000 vezes, 100.000 vezes, ele fala, né? Para a gente ter um pouquinho da noção do que é o Filho de Deus, da alegria, do que nosso Pai quer para nós, que é a felicidade. Não tem absolutamente nenhuma. Jesus não nos deu nenhum plano de dor, de medo, nem de raiva, nem Deus, De ninguém sacrifício, não, jamais. tem. O verbo de Deus é alegria É, e felicidade perfeita. é, Agora, quando ela entra no ser separado, que mistura com as crenças, com os traumas, com a dualidade toda, sai lá fora um mundo totalmente distorcido. Totalmente distorcido. Você vai perceber algo concernente com É, todo esse lixo interno, né, que não passa de lixo, né? mas, ó, o que Jesus fala? Isso não precisa ser assim. Isso não precisa ser assim. Ela falou, ela escolheu outra vez. Escolheu outra vez, né? A escolha certa, que é escolher pelo Espírito Santo, pela vontade dele, pela guiança dele, está sempre disponível para nós. É. Jesus fala, né? O último capítulo é esse: escolhe outra vez. Ele não fala se conforme com a tua vida, se conforme com o sacrifício, se conforme com a dor. Jesus fala que ainda falam de mágicas, milagres em meu nome, né? Tipo assim, Deus quis, ou Jesus quis, é assim mesmo, não é assim mesmo coisa nenhuma. Não é. Escolhe outra vez, porque
escolher outra vez, é escolher com Jesus, é alegria. Né? Porque Então, gente, vamos ler o 5, que ele fala do perdão, É. como o Espírito Santo nos orienta. tem. Ah, então ele fala assim, o perdão, desculpa, gente, o perdão que é aprendido através de mim, né, Jesus falando, não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. O perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo mantendo o erro assim irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tens que desfazer o que fizeste de modo a seres perdoado. O que não tem efeito não existe, e para o Espírito Santo, os efeitos do erro são inexistentes. Cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos, os efeitos do erro, em toda parte, em todos os aspectos, o Espírito Santo ensina que o ego não existe e prova isso. Parágrafo 6. Segue, então, o ensinamento de perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função, é a função dele, do Espírito Santo. E ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Foi isso o que eu quis dizer, Jesus falando, né, quando disse que os milagres são naturais. E quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. Milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes o que esse plano é. O trabalho do Espírito Santo não é função tua, e a não ser que aceites isso, não poderás aprender qual é a tua função, né, nesse plano de salvação do Espírito Santo. Você vê que ele está falando aqui, olha, o perdão não faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. Tipo assim, não faz com que o erro seja verdadeiro para depois destruir, de jeito nenhum. O erro não existe de forma alguma, né? Ele sempre fala, o perdão verdadeiro está em olhar além do erro, né? Que, de novo... Desde o início. Então, aí ele está chamando a gente para a vigilância da mente, desde o início, olhar além do erro. Que foi que, pegando de novo, né, o exemplo da Janete, que foi o que ela fez. Ela deu o erro, né, que na mente dela estava percebendo um equívoco, e deu para o Espírito Santo, para ele mostrar outra vez, desfazer isso. Porque o erro não é algo real. O erro não é verdadeiro. Ele é um E é isso aqui no final, né? Os efeitos do erro são inexistentes. Esse exemplo da Janete também mostra isso, né? A gente se debate tanto por tantas coisas do mundo, daqui, quando a gente se depara com a verdadeira expiação, instante santo, porque não tem erro nenhum, não tem nada disso. Por que a gente continua? Então, Jesus ele está batendo na mesma tecla, tipo, olha outra vez, escolhe outra vez, vamos juntos, porque ele não vê o erro, mas ele vai falar no 6, assim, aqui, cancelando, no 6 não, no final do 5, cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos e efeitos do erro, em toda parte, em todos os aspectos, ele, o Espírito Santo, ensina que o ego não existe, prova isso. Então, o que eu faço? Eu vou cancelar, de que jeito? Pedindo para Jesus desfazer para mim esse pensamento. Seria bom, Jane, você incluir na sua fala, se for possível, o que seria erro, né? A gente está falando muito de erro, mas pode ser que quem esteja iniciando não sabe o que é isso. Erro é tudo aquilo que a gente fala, que o Espírito Santo, boa, Ana, chama de erro aquilo que a gente acha que no mundo como problemas, ataque, raiva, medos, tudo isso são pensamentos equivocados. Eles chamam de erro aqui que são equivocados, por isso que ele fala, não existe. É quando a gente está pensando com o professor errado, que é o ego acreditando em todas as coisas que acontecem, entre aspas, acontecem não, são projetadas da nossa mente pelo ego, e elas são
um equívoco apenas, não são reais. Então, isso é A gente julga o que o nosso irmão fez como se ele tivesse feito algo errado. Ou que a própria. A gente também se julga, né? A gente também acha que errou. Então, o Santo quer ensinar isso, não existe erro. Não. Né? Porque A gente não sabe fazer sozinho, né? Ele fala aqui para cancelar os efeitos. Por quê? Porque a gente não percebe os erros na mente. Porque o efeito vem depois de um pensamento equivocado. Primeiro é uma crença, um pensamento, e depois os efeitos. Ele fala para a gente cancelar os efeitos regularmente. O que é cancelar? Pedir ao Espírito Santo que desfaça. Ou a gente pode usar uma das frases do curso. Perdoarei e isso desaparecerá. Ou, se a gente aceitar, eu mesmo inventei isso. Qualquer equívoco, medo, dúvida. Isso é perdão também. E é isso que eu quero desfazer. O Espírito Santo é que cancela. A gente não cancela e a gente não perdoa. Né? Quem perdoa é o Espírito Santo, quem cancela é o Espírito Santo. Exato. Então, ele fala aqui, segue o ensinamento de perdão do Espírito Santo, porque o perdão é função do Espírito Santo. E ele conhece como desempenhar essa função perfeitamente. Então, o nosso papel é entregar ao Espírito Santo. Ele que realiza o perdão. Né? E que cancela. Porque o ego é que se acha que pode perdoar, então ele julga, igual ele fala aqui no parágrafo 4. Ele vê o erro com clareza e depois não vê mais. Então, primeiro ele vê, fala que o irmão pecou, e aí ele vai lá, né, passar a mão nas costas, etc., falar que, né, pode deixar que não... Né, amenizar. Na verdade, ele já julgou, ele já viu o erro, e aí, depois de visto, a mente já registrou que aquilo é erro, né? Então, ele já aceitou como erro. E o Espírito Santo vem nos orientar a olhar além do erro desde o início, para que a gente não chegue ao julgamento. Né? Então, é uma vigilância muito fina da mente. Né? E aqui na frase, no parágrafo 5, frase 3, o perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar além do erro desde o início. Qual era o início? O início era a luz. No início era a luz. Jesus diz isso. Quando essa luz passa por uma mente separada, é projetada lá fora o mundo que você vê, que não tem nada a ver com sua origem, que é luz. E você tem que fazer esse discernimento, né? Entre o que é sua origem e o que aconteceu depois de passar por uma mente separada. É o mundo que a gente vê aí, que a gente liga a televisão, que a gente vai para a rua, para ver um mundo separado, inventado, como diz ele. E aí, ele fala aqui no parágrafo 3 do 6, milagres são meramente... Primeiro ele fala que milagres são naturais, né? Sim. São naturais e quando não ocorre é porque algo errado aconteceu. Ele fala, milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes que plano é esse. Mas aí é a confiança no Espírito Santo, né? Entregar e confiar, porque o Espírito Santo, ele que fez o plano da salvação, da expiação, então ele sabe que plano é esse e sabe qual é o nosso papel nesse plano. E o nosso papel nesse plano é entregar, é perdoar, mas entregando ao Espírito Santo, que a gente também não sabe perdoar, a gente está aprendendo perdão. Então, por isso que a entrega é fundamental, porque ele é que sabe o que fazer com aquilo que está nos tirando a paz, né? Entregar tudo para ele. E tornar a nossa mente disponível para ele. Se a nossa mente estiver ocupada com a ilusão, ocupada com os julgamentos, não tem espaço para o Espírito Santo se comunicar através da nossa mente. Então, a gente precisa deixar a mente disponível, né? Aquietar a nossa mente para que ele possa nos usar para a salvação, né?
É o que ele chama de mente aberta, mentalidade aberta, disponível para o Espírito Santo. Porque a gente está tentando fazer uma coisa aqui que não que vai contra o fluxo real da nossa mente. A nossa mente existe para criar com Deus no céu. O que a gente está fazendo aqui vai no contrário de tudo que realmente somos. É por isso que a gente fica infeliz, ou desesperado, ou qualquer coisa, porque a gente está indo no contrafluxo do que somos. Nossa mente foi feita para criar com Deus. Você está tentando ser o que não é. E não é um pensamento totalmente contrário. E o ego fez de uma forma, a gente acreditou tanto nesse pensamento de separação desde o início, que a gente acreditou que o que a gente vê no mundo, que é lógico, é fruto de um pensamento egóico na nossa mente, é real. E que Deus é inatingível, e que conseguir entender as leis. Deus é que passa a ser irreal em nossa mente. É como se Deus fosse uma fantasia, não uma mera fantasia na mente. Por isso, gente, Jesus fala assim: escolhe o segundo lugar para ganhar o primeiro. Mas por quê? Quer dizer, nós colocamos Deus em segundo lugar, então escolhe o segundo lugar para ganhar o primeiro, a tua liberdade, né? Gente, eu vou ler o 7, tá bom? Então ele fala aqui no 7. A confusão de funções é tão típica do ego que deverias estar bastante familiarizado com ela a essa altura. O ego acredita que todas as funções lhe pertencem, mesmo que não tenha nenhuma ideia do que sejam. Isso é mais do que mera confusão. É uma combinação particularmente perigosa de grandiosidade e confusão que faz com que o ego provavelmente seja capaz de atacar qualquer pessoa e qualquer coisa sem nenhuma razão. Isso é exatamente o que o ego faz. Ele é imprevisível em suas respostas porque não tem nenhuma ideia do que percebe. Gente, é muita loucura, né? Parágrafo 8. Se não tens a mínima ideia do que está acontecendo, quão adequadamente podes esperar reagir? Poderias perguntar a ti mesmo, sem levar em consideração como interpretarias a reação, se tal imprevisibilidade coloca o ego em uma posição sólida como teu guia. Deixe-me repetir que as qualificações do ego, enquanto guia, são singularmente infelizes e, como professor da salvação, ele é uma escolha por demais pobre. Qualquer um que escolha um guia totalmente insano tem que ser ele próprio totalmente insano. E nem é verdadeiro que tu não reconheças que o guia é insano. Reconhece sim, porque eu reconheço e tu o julgaste pelos mesmos padrões que eu. Não adianta falar, não, Jesus, é porque eu não sei. Não, você sabe sim, porque eu sei. Não vem, não vai dar uma dica. Ele é nosso irmão, então, se ele sabe, a gente também sabe. Sabe? A gente sabe que o ego é lógico que sabe que é, mas a gente ainda escolhe por ele. A gente só está acomodado no ego, né? E que acomodação, né? Como se fosse uma coisa boa, né? Acomodado. Sofrimento, já aceitando o sofrimento como natural e como fatalidade, né? Não tem escapatória do sofrimento, como se fosse isso, né? A gente precisa entender também que ego é ego. E ego tem polaridade aqui. Uma hora as coisas estão muito boazinhas, outra hora as coisas estão pegando fogo, estão muito ruinzinhas. Mas ainda assim, todas as coisas do mundo são egóicas, não são de Deus. Porque também tem aquele período que os estudantes passam, que parece que a vida está uma maravilha, está maravilhosa aqui fora. O que está maravilhoso é a mente, que está ligada no Espírito Santo, né? E os efeitos talvez estejam de tanto a mente perdoar, estejam mais atenuados, mas ainda assim é ego, né? Muitos estudantes se acomodam numa situação de bem-estar, mas ainda assim é mundo
e mundo. É o que Jesus chama de ego espiritualizado, né? Em algum momento ele fala isso. Exato. Então, assim, a gente vai viver com medo? Não, justamente o mundo é uma manifestação do medo da nossa mente. O que a gente precisa entender é que a espiritualidade não tem nada a ver com bem-estar. Agora, a felicidade que vem de dentro, por exemplo, a Janete deu exemplo, ela se entregou ao Espírito Santo, ela sentiu alegria. O Gustavo também. Essa é a felicidade, ela está na mente, independe de qualquer coisa aqui fora. E é isso que a gente pode estender e ver realmente assim a nossa percepção mudada, mas não significa que não seja, porque toda percepção ainda é uma ilusão. Então a gente precisa ficar bem atento, né? Não tem nada a ver a condição da vida aqui fora. O que tem sim é que a gente, quando se entrega a Jesus, a gente está no mundo sem ser do mundo. A gente sente essa alegria, e não é sempre, né? Porque a gente não se entrega 24 horas, vamos combinar. Mas quando a gente se entrega, a gente não sente nada que não seja alegria, independente do que tem na percepção aqui. É bom porque tem muita confusão ainda, né? De como é que está aqui fora a percepção para saber como eu estou dentro espiritualmente. Não é isso, não. Sim. Não tem mundo. Uma nova vida e um novo eu. Oi? É uma nova vida e um novo eu Um novo eu. que renasce disso tudo aí. Aqui ele fala da mania de grandiosidade do ego e da confusão que o ego é. Pois. Aqui na última frase do 7 ele fala: o ego é imprevisível em suas respostas porque ele não tem nenhuma ideia do que percebe. Então ele vive nessa desorientação. Como a gente vê, a gente sabe disso, do que ele está falando, né? Porque quando a gente está identificado com o ego, a gente tem dúvida de tudo, só que a gente não tem resposta para as coisas. Né? Porque o ego não tem resposta para nada. E aí, quando responde, a resposta é equivocada. Tende a ser. Fica no conflito, não fica feliz. Aí, simples, não fica. Né? Sabe o que é uma má escolha? Oi? Deixa eu só completar. Uma má escolha é convidar o ego para sair com você. Aí ele fala assim, se não tens a mínima ideia do que está acontecendo, então como que você vai reagir adequadamente e como que você tem a coragem de achar que o ego pode ser o teu guia? Se ele não sabe nada do que está acontecendo, ele quer pegar todas as funções para ele, porque todas as funções na sua mente para o Espírito Santo. Então, como que você pode confiar num guia desse? Né? É uma pergunta a se fazer. E não responder, entregar para o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo responder. Eu acho que é simples a gente pensar assim. Todas as nossas conclusões são falsas. As nossas como personalidade são falsas. Elas são do ego e estão erradas. E todas as decisões com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo através de nós, são verdadeiras. Todas. São perfeitas, elas são perfeitas. Perfeitas. Então, é só a gente perguntar. Aí a gente fala, nossa, mas no que eu estou, então? Eu só estou vendo as situações do ego? Muda, entrega para o Espírito Santo, porque isso muda de professor. Isso não é um ponto final, isso não precisa ser assim. Não, que bom você se dar conta disso, que aí você vai mudar de professor, né? Tem uma saída, sempre tem a saída, a melhor saída que é. Isso nunca vem de Deus. Nós inventamos. Mesmo os professores mais, eles chamam de avançados, ainda se equivocam achando que precisa um sacrifício, que precisa morrer, que precisa sofrer. Mesmo professores muito avançados. Todos nós. Ainda tem aquela coisa, ainda é o ego, que precisa sofrer. Não, vocês já escutaram aquela coisa, olha, precisou ter uma doença, assim, terminal, porque era para poder se dar conta. Era a última experiência, então ela está pagando os pecados do mundo. Gente, não, e ainda fala que o Espírito Santo é que
botou a doença nela para ela poder, É, né, é isso despertar. Ainda tem isso. que ele Como fala. se o Espírito Santo usasse o sacrifício para a salvação. É um equívoco completo isso. Ainda, os mesmos grandes professores, os mais treinados, ainda Ainda caem nessa tentação de achar que o sacrifício podemos salva. cair também, se deixar. Tanto que Jesus fala, muitos falam em meu nome aqui, nessas mágicas, tipo, Deus quis, né? É assim mesmo. Deu. Então, não é. Deus mandou aquela doença para ele aprender. Essas frases assim, a gente escuta o tempo todo, na verdade, porque o ego Né? O fala. próprio Jesus fala, eu não sofri. Ele mesmo fala, eu não sofri. Quem acreditou no sofrimento, no sacrifício, ele fala, ainda, né, mesmo os discípulos dele, ainda tinham a mente com culpa. Então, Culpa. Uhum. ele vem aqui batendo nessa tecla o tempo todo. Tá. Então, vou ler o nome. Eu queria só falar uma outra experiência minha, muito breve. Outro dia eu fui num encontro onde nós íamos ver uma pessoa que há muito tempo não víamos. E ela chegou muito feliz, estávamos todas esperando, e cada um que ela encontrava, ela ia falando alguma coisa. Quando ela me encontrou, ela falou que eu estava mais gorda, que eu estava mais gordinha da última vez. Aí, isso para uma mulher é terrível, né? Na frente de todo mundo. O ego Aí, não... aí na hora, assim, eu pensei, ok, eu tô com vergonha, mas isso não vai tirar minha paz. Então, o que eu quero dizer, o flagra que eu dei no ego, sabe? Muito bom. Então, ela Desde falou o início, aquilo, aí foi, desde o início. ok, eu tô com vergonha, Você não mas sei. isso não vai tirar a minha paz, a minha alegria de estar aqui com ela. E eu não respondi, eu ignorei. Aí teve uma pessoa que estava próxima de mim, assim, deu uma gargalhada, eu fiquei quieta, e depois eu percebi pela linguagem corporal de ambas que elas ficaram com vergonha, elas perceberam o que fizeram, né? Mas eu continuei me mantendo, eu continuo sendo filha de Deus, isso não muda nada, e elas não vão tirar minha paz, a alegria de estar aqui hoje, porque tem algo mais importante. Ela chegou e nós não vemos ela há dias, ela tem coisas melhores para falar para mim, do que me encontrar e dizer que eu estou mais gorda. É o ego te testando, né? Mas aí você não caiu na tentação. É o que ele fala aqui. O ego, ele vai atacar qualquer um em qualquer lugar. Ele não tem nenhum plano. Não. Ele não planeja. Ele sai atirando a esmo. Porque Estou quase dizendo a Janete para dizer para ela mandar um pouquinho de gordura para mim. Mas seria a mesma coisa. Só que em vez um é gordo, o outro é magro. Mas é que Um precisa perder peso, o outro ganhar uns quilinhos. a questão Tá sempre olhando para aquilo que ele julga como erro, que ainda tem isso, né? Aquilo que ele julga como erro. ele tenta ver ele precisa desarmonizar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter bem dentro da gente, principalmente quando se reúnem amigas. Eu também tenho encontros com amigas, e às vezes eu também saio do prumo, né? Eu esqueço. E se alguém julgar, eu vou ficar magoada, alguma coisa. Eu falo, Jane, de novo, não acredito, você não sabe que mágoa, é raiva, e você estava lá só para se unir em amor. Jesus fala, eu preciso de aprendizes felizes. Então, quando a gente percebe, sabe que nada disso é real. Tudo que tem que fazer é o que eu falei do Gary Renard. Ele fala, quando ele percebe que o ego está encostando, ele já vai perdoando. Quer dizer, quando ele percebe aquela ideia, né? A Janete já percebeu de cara. O segundo passo é entregar ao Espírito Santo, porque nenhum encontro é por acaso. Todos os encontros voltam, né? Jesus fala, todos os encontros virão a ser, né? Novamente para serem santos. Então, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, a sofrer e tal. Não, Ele quer que eu aprenda, né?
que nada disso é real, que só existe o amor. Que não tem significado, exatamente. Então, são experiências, eu cutuco a gente, né, Janete? E com todos. Com todos. O ego vai dar um jeito de tirar. Mas para eu chegar a falar para mim, ok, eu tô com vergonha, eu admiti, mas para mim, no meu silêncio, nossa, isso aí é surreal. Você tem. Então, mas quando eu falei aquilo, foi mais para dar um flagra no ego, né? Ó, eu sei, ok, tô com vergonha, tudo bem. Isso não vai tirar minha paz. Eu tô mesmo. O que eu vou dizer? Eu tô mesmo Eu com não troco a minha sobretudo. paz Tá por tudo isso. bem, É isso aí. tá tudo bem. O que é o peso? O que é o corpo, né? Isso aí. Bom, gente, vou ler o 9, tá bom? Exatamente. O ego tenta, né? De todas as formas. Até porque o corpo muda o tempo todo, que você querendo ou não querendo, ele vai mudando, entendeu? O que a gente acredita no corpo, acredita no tempo, que o tempo A gente altera o corpo. São crenças não assim, tem só para tirar nossa paz realmente. a mente da gente, porque o corpo ele só obedece. Nada, ele é um boneco. Aí algumas pessoas usam, né, usam a mente para mudar o corpo, para deixar o corpo mais bonito, ou mais jovem, ou mais isso, ou mais aquilo, né? Ou o ego agora arranjou uma canetinha lá, um negócio. Gente, o ego é insaciável na nossa mente. É insaciável. Então, não é o Como nós- guia confiável. Sexta-feira fui para a missa de sétimo dia de uma amiga minha que morreu, de 81 anos. Foi minha colega de ginásio. E as amigas e os amigos todos daquela época na missa. Mas, menina, teve gente que eu conversava e não sabia mais quem era. Uhum. Uma amiga minha mesmo, era menina linda. Botou tanto botox que com a idade o botox saiu Ah, tá, por isso. e inchou daqui, inchou da. Rapaz, a coisa ficou um transtorno tão Aí grande. sabia que Gente, vou contar uma passagem, então. Eu perguntando ao Espírito Santo, Espírito Santo, como é que eu faço assim para poder assim, diminuir a força da persona, né, aham. na minha mente? Aí a resposta veio: não se preocupe, lá para a terceira ou quarta geração ninguém mais vai se lembrar de você. É verdade. E é isso, sabe? Você se acha agora, mas daqui a pouco você não é nada mais em termos de significado para o outro, né? Mas eu diria nessa mesmo, porque Ana, na experiência da revelação, o meu corpo sumiu de todo mundo, não existe. Não, eu estou falando assim, É, hoje eu posso achar que eu sou uma persona, isso e aquilo, mas daqui tem- a pouco isso vai ser desconstruído porque ninguém vai achar isso. com E esse, se o outro não acha, eu também vou ficar ameaçado com a minha crença, né, de que eu sou isso ou aquilo. exato, porque Então, o Espírito Santo ele está desfazendo a crença, essa crença de que somos corpos separados. esse apego ao Corpo. personagem, ao corpo. Exatamente. Gente, eu vou ler o 9, então, tá bom? Então ele fala: o ego literalmente vive de tempo tomado de empréstimo e seus dias estão contados. Não tenhas medo do julgamento final, tá? Julgamento final, tudo com maiúsculas. Mas dá boas-vindas a ele e não o esperes, pois o tempo do ego é tomado de empréstimo da tua eternidade. Essa é a segunda vinda, que foi feita para ti, assim como a primeira foi criada. A segunda vinda é meramente o retorno do sentido. É possível que isso seja amedrontador? É só uma lembrança, segunda vinda. No 10. O que pode ser amedrontador além de fantasias, e quem se volta para fantasias, a não ser aquele que se desespera por não achar satisfação na realidade, naquilo que ele acha que é realidade, né? Entretanto, é certo que nunca irás achar satisfação em fantasias, de modo que a tua única esperança é mudar a tua mente acerca da realidade, acerca do que é real. Só se a decisão de que a realidade é amedrontadora estiver errada, é que Deus pode estar certo.
E eu te asseguro que Deus está certo. Fica contente, pois, por teres errado. Mas isso só aconteceu porque não sabias quem eras. Se soubesses, seria tão impossível para ti errar como para Deus. Então, se eu estou fora da minha identidade verdadeira, eu não sei de nada, né? Tudo que eu pensar vai ser equivocado, porque vai partir de uma crença equivocada. Não, mas você vê que aqui no 10, no comecinho, eu sei que a gente vai falar do 9 antes, mas ele fala assim, que você até comentou em cima dessa frase, o que pode ser amedrontador além de fantasias, e que se volta para fantasias a não ser aquele que se desespera por não achar satisfação na realidade. Nós só escolhemos fantasias porque nós não estávamos satisfeitos com a realidade de Deus. Agora eu falo, meu Deus, como assim? Como a gente chegou a esse ponto na nossa mente? E aí Jesus fala, foi só um pensamento de separação. Olha, gente, foi só um pensamento de separação e nós esquecemos de rir desse pensamento. Nós estamos no céu, no reino de Deus, criando, e nós ficamos por um segundo insatisfeitos com essa realidade e pensamos separado de Deus. Um segundo, a gente tinha que ter rido disso, tinha que ter dado gargalhada disso. Como eu posso, imagina, me separar do meu pai ou querer outra coisa que não seja o universo de Deus para mim. Foi isso que aconteceu. Essas fantasias, esse mundo de ilusão, ele está na nossa mente só porque a gente não se achou satisfeito com o que Deus nos deu. Olha aqui, de novo, que insanidade. E como a gente deixa isso tudo rolar na mente? Por quanto tempo que a gente já vive aqui, sei lá. É isso. E o ego vive, ele fala de tempo tomado de empréstimo da eternidade. Nós vivemos na eternidade. O ego está pegando o nosso tempo. Exatamente isso. O ego está roubando o nosso tempo com Deus. Nós estamos com Deus, mas não temos consciência, não nos lembramos, a não ser quando fazemos meditação, um instante santo, esses momentos de alegria, como Janete teve, e o Gustavo, a gente não lembra, então o nosso ego está roubando o nosso tempo. O que Jesus fez? Ele fez um curso que minimiza o nosso tempo roubado aqui, ele minimiza isso em muitos e muitos anos, tanto que tem exercícios que ele fala, 1000 anos vão ser poupados de ti no mínimo. Então, o que está acontecendo? A gente, enquanto acredita no ego, a gente está deixando que o ego roube a nossa eternidade, o nosso tempo de estar feliz com Deus, que é onde nós moramos. É isso. Às vezes eu me flagro assim, passando o dia fazendo justamente o contrário, tomando eternidade do tempo. Isso é ótimo. Dando um baile no ego, né? Você não fica meio assim, quando isso acontece, a gente fica bem fora, né? Não fica? Fica. Não dá para juntar as duas, a realidade e a ilusão, né? A gente fica... Não tem nada a ver, tem nada a ver. A gente fica querendo só alegria, um silêncio, uma paz, né? Quando vai ficando mais na eternidade, medita, faz as lições. Se soubesse quem... Se soubesse ela colapsou o pensamento compulsivo. Então, colapsa o tempo, a gente consegue a eternidade. Sim. É o que Jesus fala aqui, se soubesses quem eras, não terias errado, não acharias que errou. Uhum. Porque a gente não está na nossa identidade verdadeira. Não. Então, estando na nossa identidade falsa, a gente acha que errou, acha que o outro errou, porque está tudo confuso em nossa mente, né? A gente não tem
ideia de quem nós somos verdadeiramente, de onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui. Então, tudo são dúvidas, né, para as quais a gente não tem resposta. Ou é Porque se a gente necessário? soubesse quem somos, Eu a acho que gente estaria só na paz, né? No amor de Deus, na paz. eu acho que o estudante com prática, que o curso chama avançado, é tudo estudante, com prática, com treino, com treinamento, como a gente está falando aqui, sabe quem é, sim. O negócio é que não larga o osso, não quer largar aqui, sabe? Então não sabe, porque se soubesse por experiência, não iria querer o osso mais, Ah, entendeu? Porque a paz, se você experimenta a paz verdadeiramente e entra no estado de paz, para que você vai querer o medo? exato, O mas medo é dor, para que querer o medo? porque foi, então, é um medo inconsciente, né, que é o que essas camadas de medo inconsciente que a gente não acessa, que Jesus está acessando. A gente Às vezes lembra, parece uma crise de abstinência do ego. é, é isso. A gente não lembra. Então, o que acontece? Parece que a gente ainda quer aqui. Porque quando não quiser mesmo, quiser só a Deus, a gente Não, sabe. e também o medo de perder, como Jesus fala aqui, Vai perder o fica quê? apegado à ilusão por medo de perder se escolher a verdade. Acho que vai ter que abrir mão de coisas que valoriza. De qualquer maneira, ele fala, não é pelo sofrimento. Quando a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai soltando coisas que a gente vai percebendo que não tem importância. Então, não é pelo sofrimento, é por escolha mesmo, você vai soltando, né? Porque você escolhe soltar. Nada vem, nada é imposto, né, pelo Espírito Não. Santo. Tanto que ele fala que a salvação veio neste instante, é só a gente querer. É nesse instante. E ele vai falar, daqui a pouco ele vai falar, a realidade está aqui. Vamos ler o 11 e o 12, que ele vai falar isso. Então, ele fala aqui no 11. O impossível só pode acontecer em fantasias. Quando... Deixa eu só ler a última frase do 10 para poder dar sentido. A partir da frase 5, ele fala: fica contente, pois, por teres errado, mas isso só aconteceu porque não sabias quem eras. Se soubesses, seria tão impossível para ti errar como para Deus. Aí ele fala: o impossível só pode acontecer em fantasias. Quando procuras a realidade em fantasias, não vais achá-la. Os símbolos da fantasia são do ego, e desses acharás muitos. Mas não olhes para eles, não olhes para os símbolos, em busca de significado. Eles não têm mais significado do que as fantasias de que são tecidos. Os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles e, assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse íntere, a verdade não desapareceu, mas se manteve eternamente, né? A segunda vinda é a consciência da realidade, não o seu retorno. Aí ele fala no 12. Olha, minha criança, a realidade está aqui. Ela pertence a ti e a mim e a Deus. E é perfeitamente satisfatória para todos nós. Só essa consciência cura, porque é a consciência da verdade. Então, só a consciência da verdade cura. Então, estar consciente está aqui no agora, na eternidade com Jesus, com o amor com os irmãos. Então, enquanto a gente está no reino da fantasia, a realidade não desapareceu, ela está aqui em nossa mente. Né? Então, ele fala isso. Então, a segunda vinda é a gente tomar consciência da realidade, né? Trazer a realidade à nossa consciência, porque ela está aqui, só que a gente não está consciente dela, porque a gente está distraído inventando uma outra realidade. Então, a realidade não vai voltar para nós. É nós que vamos nos lembrar dela. Então, por isso que ele fala, a jornada é uma jornada de lembrar, não é de retorno, não é de nada disso. É simplesmente a gente esqueceu quem é, esqueceu que Deus é nosso Pai,
E aí a gente vai se lembrar disso. Isso é a segunda vinda. É esse lembrar de quem nós somos, de que Deus é nosso Pai. E o medo de Deus, que ainda tem, que está muito inconsciente, que ele vai fazer uma retaliação por nós termos saído do reino. Sim. Nós não saímos do reino, e por nós termos inventado um mundo que ele não pudesse entrar. Então, tudo isso tem um medo enorme, uma culpa, que faz com que a gente acredite que não possa voltar, né? Mas Jesus fala, é agora, não tem culpa, não tem nada disso. Por isso que a gente tem que lembrar que não é voltar, porque a gente nunca saiu do reino, é só se lembrar. É consciente, é um despertar, quer dizer, tomar consciência disso. A única realidade eterna é a própria realidade. Você nunca saiu, você achou que saiu, mas você nunca saiu dela. Ninguém nunca saiu da eternidade. Porque foi criado por Deus. Como Então, você vai sair de algo que você você olhar para a vida assim, dizer o que é a vida. Eu vejo assim, todo mundo sempre morreu, mas a vida nunca acabou. Isso é eternidade, simples assim. A vida não acabou, todo mundo morre, nasce de novo, sei lá, pode não nascer. Mas a realidade não desapareceu, ela está aqui. A vida é eterna. Vai acabar esse planetinha que os astronautas viram, vai dividir por outros, pode nascer uns 4 planetas desse com um Big Bang aí qualquer, mas a vida continua. Vai ser sempre a vida. Porque Deus criou a vida, Deus criou o espírito. E a vida é espírito. A vida não é aqui. Aqui é uma ilusão. Aqui não tem vida. Vê que Jesus falava, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. É isso. Aqui tem morte, não tem vida. O ego é morte, não é vida. Existe uma crença de que nós acabamos quando um corpo está na pó, ou quando uma xícara quebra, simplesmente assim. Existe uma crença, mas a vida não está aqui. Não. A vida está no amor que nós somos e na alegria, que não é daqui, mas que pode ser usado aqui, porque o Espírito Santo usa nosso corpo para tentar para lembrar a todos nós de que Deus quer alegria para nós. E só Ele sabe como fazer. Nós não sabemos fazer isso, essa salvação. Só Ele sabe. A pretensão do ego de dizer que sabe da nossa salvação tem protelado muito a nossa estada aqui, nossa crença em estar aqui, né? Eu sou fã dos buracos negros, sabia? Roberto também. Porque tudo vai terminar num buraco negro. Que nós já estamos dentro do buraco negro. Viu, Gustavo? Fazendo uma analogia, um instante santo é o buraco negro da nossa mente. O mundo desaparece ali, como os planetas vão desaparecer num buraco negro. Como é em cima e embaixo. Isso é uma lei hermética, né? Eu só estou fazendo uma analogia. Mas o instante santo, para mim, é isso. Eu não vi nada desaparecer. Eu vi a luz. A luz não leva consigo o ego, nem a ilusão. Nem não tem ilusão na luz, né? Não tem mundo se desfazendo. Tem um símbolo, não tem símbolo na luz. Nenhum. Na luz não tem imagem. Luz é uma coisa. Não tem símbolo. É reflexo da luz. O amor, é o amor. Reflexo. Não tem um mundo. Mas a luz é pura. E é o que somos. É o que somos. No princípio era luz. Nós continuamos. Agora é luz e vai ser sempre luz. Sempre e eternamente será luz.
Crianças, com isso a gente, né, Ele já disse que a realidade está aqui. chegou aqui ao final dessa sessão. Na semana que vem a gente vai falar do curador não curado, né, que vai ser a sessão 5. Esse daí tem muitos. Esse aqui tem muito que ser pensado e dito, né? É porque ele fala, o curador não cura, a cura é feita através dele. Ele é um canal de cura. Então, Isso é um bom, canal de cura se não se intitular um canal de cura, senão o ego já toma senão ele já não é o curador. Eu Aí é o curador não curado. Se ele eu achar que ele é que cura, ele é o curador não curado. sou facilitador, eu sou, e sobe no pedestal e o tom é grande pra caramba. Ave Maria, haja pódio. Mas faz parte, todos nós. São as fantasias, né? Mas Nossas, uma hora ele vai acordar. mas é melhor não subir nenhum pedestal. Xirane, você quer então fazer o encerramento? Encerramento. Bem amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós, e que dedicação, e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes, corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, agora e para sempre. Amém. Toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, como um pensamento na nossa mente, né? Já a partir disso. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Peraí, gente, que eu ir lá. Janete, obrigada pelos depoimentos, ajuda tanto, como é importante, né? Eu acho super importante a gente falar as experiências da gente. Sou eu que agradeço a escuta amorosa e silenciosa. São testemunhos da luz. São fundamentais. Tão importante, né, para todos nós. Jesus está curando todas as nossas mentes, através de cada um de nós, a gente nem sabe, né, o que ele está fazendo, mas está curando. E espero que, né, vá para muitos. Criança, então vou parar a gravação, tá bom? Tá bom. Então, boa noite para todos. Obrigado. Oh. Boa noite.